Bem-vindo à Tecmaf, meu nome é Rodrigo Conrado e hoje eu vou mostrar controlador standalone DD-CSV versão 3.1, então se liga no vídeo. Bom, a controladora vem nessa embalagem, eu vou abrir e mostrar para vocês o que vem no kit da controladora DD-CS versão 3.1. Então olha só, vem a controladora, você tem a opção de comprar a controladora para 3 eixos e para 4 eixos, tá? Essa aqui então é uma controladora da Digital Dreams DD-CSV versão 3.1. Aqui você tem toda a nomenclatura de ligação, né, dos conectores. É bem simples, eu vou mostrar para vocês em detalhes como fazer as principais ligações elétricas. Primeiro vamos ver o que vem na caixa. Então a gente tem a controladora e aqui dentro, na parte de baixo da caixa, olha só, vem uma extensão de USB para você conectar na parte de trás da controladora. Você conecta aqui e depois coloca essa entrada no seu painel, né, para você poder colocar o seu pendrive com os códigos, para não ter que ficar abrindo o painel para incluir o pendrive aqui na parte de trás. Então vem aqui uma extensão para o USB, vem a placa principal, né, com os conectores. É aqui que você vai fazer todas as ligações elétricas. Tem a nomenclatura aqui na própria placa, mas também tem aqui na parte de trás da controladora, tá? É a mesma nomenclatura, só que fica mais fácil você olhar aqui onde você já está fazendo a ligação dos cabos e depois você vai conectar ela aqui, ó. Vou mostrar para vocês em detalhes daqui a pouco. Então, a placa principal de conexão, vem também um pendrive e com alguns conectores, parafusos. Eu vou mostrar então como você vai fazer para ligar um driver com um motor de passo, como você vai ligar um botão de parada de emergência, fim de curso mecânico, fim de curso indutivo, e vou mostrar também como você coloca um inversor de frequência para você poder ligar e desligar o seu spindle pela controladora e também controlar a velocidade automaticamente, tá? Vou mostrar como faz as ligações elétricas. É bem fácil, pessoal. Então, vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer para utilizar a controladora é arrumar uma fonte de alimentação de 24 volts. Na verdade, o ideal são 2 fontes de alimentação. Você vai notar que aqui você tem a entrada de 24 volts. Então, os 2 primeiros parafusos, para você ligar os 24 volts para a alimentação da controladora. Só que todos os periféricos que você for utilizar, como botão de parada de emergência, sensor de fim de curso, probe, tudo que você precisa utilizar a mais, você vai utilizar essas outras portas aqui, ó, o comum mais e o comum menos, que você precisa colocar uma outra fonte de alimentação. O que as pessoas costumam fazer? A mesma fonte de alimentação que entra aqui, ó, 24 volts GND, eles jampeiam para cá, para poder alimentar também os periféricos, os acessórios. O ideal é você ter 2 fontes de 24 volts, uma para a controladora e uma para os periféricos. No caso aqui eu vou utilizar a mesma para fazer a demonstração para vocês. Então eu vou ligar a minha saída da fonte, ela tem várias saídas de 24 volts e vários GNDs. Então eu vou utilizar uma para ligar no 24 volts e no GND, e eu não vou jampear, eu vou pegar direto da fonte e vou ligar 24 volts no com mais e o GND no com menos. Assim a gente alimenta a controladora e alimenta também os acessórios, tá? Os periféricos que a gente vai utilizar na controladora. Se você deixar somente dessa maneira, você vai estar alimentando a controladora vai funcionar, ela vai ligar, vai funcionar, você vai conseguir configurar, fazer tudo. Mas na hora de testar o fim de curso, testar todas os outros periféricos, eles não vão funcionar porque eles não têm alimentação. Então ou você faz o jumper ou você traz da fonte também. Então vamos lá, vou chegar aqui pertinho para vocês verem, olha lá, tem 24 volts GND, com mais, com menos e com menos de novo, são 2 com menos, tá? Eles estão jampeados internamente na placa. Então se você usar esse parafuso aqui, você vai ter um terra, né, um GND saindo aqui. E depois tem mais e com menos em alguns outros parafusos, caso você precise, certo? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer então é conectar essa plaquinha na nossa controladora e vamos ligar a fonte para ver se a controladora liga, se está tudo certinho. Basta encaixar, ela só vai entrar de um único lado, e aí ó, pronto, está conectado. Eu vou colocar aqui nessa espuminha aqui, e a gente vai ligar a nossa fonte de alimentação.
Pronto, a controladora ligou. Essa aqui é uma controladora de 3 eixos, você consegue controlar então o eixo X, Y, Z. Você tem a opção de comprar a de 4 eixos, que daí você vai ter o eixo A para poder também fazer o controle caso você tenha um 4º eixo na sua máquina. Toda vez que você for mexer nas conexões, você desliga da tomada para não ter nenhum problema, certo? Então a gente vai desligar e eu vou mostrar então como fazer a ligação do driver para a gente controlar um motor de passo. Então agora eu vou mostrar como você faz para utilizar um motor de passo, né, na controladora. Então a gente vai ligar a fonte aqui no driver, vamos ligar o motor no driver e vamos ligar o driver na controladora. É isso que eu vou mostrar para vocês. Então é muito fácil, pessoal, olha só. Nós temos aqui o dir mais, dir menos, pull mais e pull menos. Lá na controladora, para cada eixo que você vai, né, para cada eixo que ela controla, você tem essas mesmas ligações. Então aqui, ó, a gente vai fazer a ligação do eixo X, né? Eu vou usar como exemplo o X. O pulso positivo eu vou ligar no XP positivo, né, que é o pulso positivo do eixo X. Então, primeiro parafuso XP+, daí nós temos o XP-, que fica do lado de lá. Então, vamos soltar aqui e vamos colocar o pulso menos. Pulso menos, você vê lá no driver qual o cabo que você ligou no pulso menos e conecta. Depois o próximo cabo é o XD+, que é a direção positiva. Vamos pegar o fio da direção positiva e vamos conectar aqui. E o próximo é o XD-, que é a direção negativa. Vamos pegar o fio correspondente ao dir menos lá no driver e vamos conectar. Aqui não tem segredo, pessoal, é só seguir a nomenclatura. Lá no driver tem o dir mais, dir menos, pull mais, pull menos. E aqui tem, para cada eixo, tem o direção mais, direção menos, pulso mais e pulso menos. Então, olha só, ligamos os 4 fios referente ao X. Você faria a mesma coisa pegando outro driver, ligando no Y, outro driver ligando no Z. E se a sua controladora for de 4 eixos, se você tiver um 4 eixo, você pegaria mais outro driver, 4 fios, ligaria no A, dessa mesma maneira. Então agora é só ligar, conectado, deixa eu ajeitar aqui os cabos. Bom, agora que a gente já ligou então nosso motor no driver, né, e já ligamos o driver aqui na nossa controladora, vamos fazer as configurações. Então, para fazer as configurações, a gente vai entrar aqui, ó, no PGR. Note que ele está na aba página principal, aperta uma vez PGR, ele entra para a aba de arquivos. PGR novamente, ele entra na página de parâmetros. Então você vai descer aqui com a setinha amarela, né? E olha só, o primeiro parâmetro que você tem que mexer é nos pulsos por milímetro, né? Onde você vai configurar a sua máquina. No caso aqui nós não temos uma máquina de verdade, nós estamos somente com o driver e o motor aqui em cima da mesa, mas você vai fazer o cálculo certinho de quantos passos a sua máquina precisa para se mover 1 milímetro em cada um dos eixos. Aqui no caso a gente vai simular, né? Então eu vou clicar aqui no Enter. Como a gente ligou o nosso driver no eixo X, eu vou mexer somente no parâmetro do eixo X. Aqui está 640, eu vou mudar isso daqui. Olha só, 540, 440, 340, 240, 140, 0,50. Por que não ficou 0,40? Porque o parâmetro mínimo de configuração dessa controladora é 50. Você não consegue vir aqui e abaixar o 5 ali, ó, tá? Não consegue colocar nenhum valor menor que 50 pulsos por milímetro. Para cima você pode colocar. Então aqui eu vou deixar o 50, que é o mínimo, e vou dar um Enter. Quando você dá um Enter, ele grava e registra a informação. Vamos descendo aqui mais um pouco e vamos para a parte ali dos parâmetros dos motores, olha só. Beleza, ó. Então aqui a gente está em parâmetros de controle, né? Olha só, eixo X, máxima velocidade quando ele estiver cortando, quando ele estiver, né, utilizando os códigos. Tá 16.000. Aqui você pode editar, caso você queira diminuir. Vamos deixar 6.000. Deixar 6.000 e salvo, né? Clica no Enter, ele salva. Aqui nós temos a parte, isso você tem para o X, Y, Z e A. Depois você tem a parte de aceleração, X, Y, Z e A. No caso que está 300 unidades, né? 300 milímetros por segundo ao quadrado. A gente vai deixar essa aceleração mesmo.
você pode estar mexendo também. Depois a gente tem a parte aqui, ó, de velocidade manual. Velocidade manual, aqui você pode dar um Enter e você pode mexer, né? Aqui vamos colocar... Opa. Vamos colocar aqui 3.000. Vou deixar 3.000 e vou dar um Enter. Então ficou 3.000 milímetros por minuto. Na parte manual, controle manual do X. Como a gente não está utilizando outros drivers com outros motores, eu não vou configurar os outros parâmetros. Então clica aqui no PGR. Vamos mudar aqui de MPG para modo contínuo. E olha lá o nosso motor girando. Gira para um lado, aperta o outro X+, X-, vira para um lado, vira para o outro, tá? É assim que você configura o motor. Lógico, aqui está bem devagar, tá? Você vai depois colocar as configurações corretas. Não esqueça, na hora de testar, pode ser que você esteja com a opção, aqui eu estou na opção contínua, então quando eu aperto a seta, ela fica continuamente mandando pulsos para o motor. Se você apertar aqui o Mode, você muda para Step. Então toda vez que eu aperto, eu mando um pulso. Daí olha só, tem que ficar apertando para ele girar. E ele vai bem devagarzinho, olha lá. Se eu ficar segurando apertado, não acontece nada, tá? Para segurar apertado, você tem que colocar no modo contínuo. Daí sim, você segura apertado e ele gira. Então é assim que você faz a instalação do driver, faz a configuração do driver. Agora eu vou desligar a parte do driver do motor e a gente vai utilizar os periféricos. Eu vou mostrar para você como você coloca um botão de parada de emergência, como você coloca um fim de curso mecânico, um fim de curso indutivo e também como você faz para ligar o inversor para controlar o liga e desliga do seu spindle e também o controle de velocidade do spindle. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar como a gente faz para ligar um botão de parada de emergência, tá? Então eu tenho um botão de parada de emergência, vou utilizar aqui o contato normal aberto, saquinho aqui com os acessórios que veio junto com a controladora. Vamos pegar esse conector. Aqui na parte de trás, olha só, nós temos esse local aqui, onde esse conector vai ser encaixado. Aqui nós temos Start, Pausa, Stop e Com, né, o comum. Se você quiser colocar botões externos para ligar, para dar pausa e para parada de emergência, no caso eu vou mostrar o parada de emergência, né? Eu vou utilizar esse parada de emergência, mas você poderia colocar um botão para ligar e para dar pausa também na controladora. O funcionamento é o mesmo, você vai pegar o comum e vai ligar em um dos terminais do botão. E o outro terminal você liga no E-Stop. No caso do botão de pausa, a mesma coisa, você pega um comum, liga no botão de pausa e o outro fio do botão você liga no pausa. No Start a mesma coisa, comum em um lado e o outro no Start, certo? Então vamos lá, como esse conector ele fica nessa posição aqui, ó, a gente vai ligar o comum e o E-Stop. Então vão ser os dois primeiros parafusos que a gente vai ter que estar mexendo aqui, ó, no caso esses dois de cá. E vamos fazer a ligação. Aqui não tem polaridade, porque simplesmente é um contato seco, né? Quando você aciona o botão, você está dando um curto entre o comum e o item ali que você está usando, né? Qual o botão que ele está ligado. No caso aqui a gente está ligando no E-Stop, então é o botão de parada de emergência. Então ele está ligado assim, ó. Olha só, muito simples, né? Então o comum entra no botão e sai o E-Stop. Então toda vez que eu apertar esse botão, eu estou ligando o comum no E-Stop. Se fosse um botão de pausa, a mesma coisa, seria o comum com pausa, ou o comum com o Start. A gente precisa agora voltar à nossa controladora. Eu soltei aqui os cabos dos drivers, porque a gente não vai utilizar agora, só para também não dar confusão aquele monte de fio. Aqui a gente não tem que fazer nada, a única coisa, lembrar que tem que ter alimentação para os acessórios, como eu já tinha mostrado antes. Então agora vamos conectar aqui novamente. Olha só, essa aqui é uma de 3 eixos. Se fosse de 4 eixos, apareceria aqui o número 4. Tem com essa película aqui de proteção. Toda vez que a gente liga, o reset fica piscando. A gente tem que apertar o reset para ela ficar pronta para funcionar. No caso aqui, olha só, se a gente estivesse controlando a nossa máquina, olha só, cada um dos eixos já está movendo. E se você aperta o botão de emergência,
ela apita e trava tudo, ó, você não consegue movimentar a máquina. Tem que soltar aqui o botão de emergência, certo? Bom, agora eu vou mostrar como ligar um fim de curso mecânico. Então eu liguei aqui dois cabos, um cabo no comum e um cabo no contato normal aberto. Como que funciona? Nós precisamos mandar, né, quando é acionado, mandar o comum para o fim de curso, certo? Então aqui no nosso conector, nós temos também o limite do A menos, limite do A mais, limite do Z menos, limite do Z mais, limite do Y menos, limite do Y mais, limite do X menos e limite do X mais. Ou seja, você pode colocar até 6 chaves, uma para cada lado. Lado esquerdo, lado direito, para frente, para trás, para cima e para baixo, né? No seu eixo X, Y, Z. Bem interessante, né? E também dá para colocar no eixo rotativo, também tem o limite do A. Então aqui eu vou ligar um fio no comum. Note que eu tenho um comum sobrando aqui embaixo, então eu vou utilizar esse carinha aqui. Existem outros comuns, olha só. Esse aqui também é um comum menos, né? Porque aqui nós temos o comum mais. Então você tem que ficar esperto. Aqui também tem outro comum menos. Mas eu vou pegar esse aqui que já está mais simples aqui, ó. Então eu vou pegar o comum e vou ligar aqui. E aqui você vai decidir aonde você vai ligar esse fim de curso. Vamos pegar o limite do X negativo, que é esse aqui, ó. Fica mais simples, ó. Limite do X negativo. Então eu vou soltar aqui o parafuso. E a gente vai conectar. Não tem segredo nenhum, tá? Então eu liguei a chavinha mecânica. O comum vai para a chave e volta no limite negativo do X. Então é só a gente ligar aqui a nossa controladora. A controladora ligou, tá piscando o reset, vamos apertar aqui o reset. Olha o que acontece quando a gente aciona. Eixo X negativo. Limite foi acionado. Se a gente apertar aqui, ó, o Toolpath, ele me mostra alguns LEDs. E olha só que legal, você consegue ver também que o limite menos do X foi acionado. Tá? Então você também tem aqui, ó, como se fossem LEDs para você saber que está sendo acionado. E ele aparece escrito também. Vamos dar uma olhadinha lá nas configurações. Ó, Hard Limits. Caso você aperte o seu sensor e ele não funcione, então você tem que vir até a parte de Hard Limits, que são os parâmetros de fim de curso, né, do equipamento, e você tem que habilitar, ó, tem que deixar Enable aonde você colocou fim de curso. Nós colocamos no X-, então ele está habilitado. Se eu desligar aqui, daí essa chave para de funcionar. Então você tem que lembrar de habilitar todos os locais aonde você instalar fim de curso. Então eu coloquei no X-, então no caso ele está habilitado. Aqui todos estão habilitados, certo? Então você tem que habilitar, senão não funciona. Depois você aperta o Page R, ele salva e sai. Bom, agora eu vou mostrar como você faz a ligação do sensor indutivo. O sensor indutivo ele é diferente porque, nesse caso aqui, ele tem 3 fios. Além de ter o sinal e o negativo, né, e o comum, ele também tem um positivo, porque ele precisa ser alimentado para funcionar. Então, nesse caso aqui, nós temos que alimentar o sensor e daí ligar o sinal. Então, vamos lá, como que a gente faz para alimentar o sensor? Nós temos que ligar o negativo, né, o GND, vamos ligar no comum menos, e temos que ligar o positivo do sensor, vamos utilizar o comum mais. Temos um comum mais aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Com mais é esse parafuso aqui, que vai alimentar o nosso sensor. Esse com mais tem quanto? Ele tem o quanto você colocou na fonte, no caso 24 volts, tá? O azul é o negativo, eu vou ligar aqui no com menos. Vou ligar aqui embaixo no com menos. E o preto é o sinal. Então a gente vai controlar qual o fim de curso. Vamos colocar no mesmo, que era no fim de curso do X negativo. Então vamos colocar aqui no fim de curso do X negativo. Que é a mesma ligação que a gente fez com o outro, que era o mecânico, né? A única diferença na ligação foi a seguinte. No mecânico a gente ligou no com menos e no limite do X negativo. E o sensor indutivo nós ligamos no com menos, no sensor
X negativo, mas também ligamos um positivo. Só isso que mudou, acrescentamos um positivo. Então agora é só conectar na controladora e ligar a fonte para testar. A controladora ligada, ela está piscando o reset, vamos apertar o reset. Ela está pronta para funcionar. Lembrando que o sensor indutivo ele é acionado quando você aproxima o metal perto dele. Então aqui vamos pegar a chave de fenda e a gente vai aproximar. E a gente vai ver se ele vai disparar. Olha lá, vai aparecer a mensagem ali. Quando aproxima o metal, acende o LED que tem aqui indicando e aciona na controladora. Vamos apertar aqui o toolpath para a gente ir para a parte de LEDs. E olha só, acende o LEDzinho lá indicando qual foi o fim de curso acionado. O fim de curso acionado foi a linha X na coluna menos, então X menos. Bom, agora eu vou mostrar então como você faz para ligar o inversor de frequência na controladora. A gente tem um inversor de frequência CFW300. A gente quer que a nossa controladora ligue e desligue o inversor e também controle a velocidade. Eu vou mostrar para vocês como faz a ligação elétrica, mas você precisa parametrizar o seu inversor para que ele seja controlado remotamente e não localmente pelas setinhas, tá? Isso é um outro vídeo, mas aqui é para você ver como faz a ligação elétrica, certo? Então vamos lá, primeira coisa você tem que tirar essa caixinha, porque vai dar acesso aos parafusos, certo? Nós temos 12 parafusos, 12 bornes de conexão, e é aqui que a gente vai fazer a ligação elétrica. No primeiro parafuso é onde nós ligamos o cabo que vai ligar e desligar o spindle, tá? Vai ligar e desligar o inversor. Então esse cabinho 1, no pino 1, no parafuso 1, é o nosso M3, é o M3 e o M5, né? O que vai ligar e desligar o nosso inversor, consequentemente o nosso spindle. Então aqui no parafuso 8 nós vamos ligar o nosso controle de velocidade. Eu vou ligar mais um cabinho no nosso controle de velocidade. Então no parafuso número 8, no borne número 8, controle de velocidade. Então no 1 liga e desliga, no 8 controla a velocidade. Uma outra coisa importante que nós precisamos é ligar o GND. Nós precisamos acoplar o GND da fonte, da controladora com o do inversor. Então para isso nós vamos ligar no parafuso, né, no borne número 5. Então aqui no borne número 5 nós vamos ligar o nosso GND. Então apenas 3 fios, liga e desliga, GND, controle de velocidade. Aonde que nós ligamos na nossa controladora? Então vamos lá. Olhando aqui na controladora, você vai encontrar o M3. Olha só, logo aqui embaixo nós temos o M3. Então nós vamos ligar aqui no M3, que é o segundo parafuso aqui, ó. O fio que está ligado no borne número 1 do inversor, que era o nosso liga e desliga. Então coloquei ali no M3. Ligou no M3, beleza. O fio azul é o nosso GND, nosso comum menos. Nós temos um comum menos aqui, temos um comum menos aqui do lado, temos o comum menos lá na fonte. Você só precisa ligar em algum deles. Então eu vou ligar nesse daqui. E o nosso controle de velocidade, ele é um carinha chamado VSO. Aqui embaixo, olha só, que é o primeiro conector do lado direito, nós temos ali VSO. O VSO é o que vai controlar a velocidade. Então é só você soltar aqui e fazer a conexão do cabo. Simples assim. Ali embaixo temos o M3, que liga e desliga no pino 1, GND no com menos, pode ser qualquer com menos ou pode ser na fonte, e aqui o pino 8, no inversor, que é o VSO, que é o controle de velocidade. É só ligar na controladora e depois fazer os parâmetros de configuração do seu spindle. Nossa controladora está pronta, fica ali piscando o reset, é só você clicar no reset e ela fica pronta para utilizar. Aqui no caso sua ligação já estaria feita, você poderia fechar a caixinha aqui do inversor, sem problema nenhum. Nosso inversor não está ligado, tá? Eu só vou mostrar para vocês agora onde vocês configuram os parâmetros, mas a fiação que você precisa é simplesmente esses 3 fios aqui. Então entrando lá em PageR 2 vezes, você vai para configurações. Lá em configurações tem uma parte do spindle. Então você vai descendo até chegar na parte do spindle. Então olha lá, spindle, né? Parâmetros do spindle.
Daí você tem aqui, ó, a velocidade máxima do seu spindle, então você vai clicar para configurar, daí depende do seu spindle. Vamos dizer que fosse um spindle de 18.000, você tem que vir aqui então e colocar 18.000. Enter, ele salva. Daí você pode colocar aqui também qual é a velocidade, se vai ser controlada por G-Code, então está controlado por G-Code. Velocidade default, quando a gente ligar a controladora, qual é a velocidade que você quer que ela sete no seu spindle? Vamos colocar aqui também velocidade máxima, 18.000, no caso, se a gente estivesse configurando um spindle de 18.000. Enter, aí ele salva. Simples assim, tá? Você pode configurar e depois PGR para gravar e sair. Com isso, a sua controladora vai estar pronta para controlar o inversor, que por sua vez controla o spindle. Você clicando nesse botão, você vai ligar e desligar o spindle e através do seu G-Code ele vai controlar a velocidade do spindle. E também você consegue controlar aqui pelo tabzinho. Você pode navegar até essa parte aqui do SRO e através das setas pode diminuir a porcentagem da rotação do seu spindle, certo? Mas é bem simples então de fazer a configuração. Lembrando que agora você precisa parametrizar o seu inversor para que ele funcione de forma remota, para que ele possa ser controlado pela sua controladora standalone DD-CSV versão 3.1. Bem simples, né, pessoal? Então eu mostrei para vocês as principais ligações elétricas da controladora. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o produto, mas caso você queira perguntar alguma coisa, é só entrar em contato. Estaremos aqui prontos para lhe atender. E muito obrigado por escolher a Tecmaf. Boas compras!